Olá, você deve estar se perguntando quem sou eu. Bom, isso não importa agora. Eu tô aqui pra trazer um Hardcore Nuzlocke de Pokémon Fire Red. Mas o que é um Hardcore Nuzlocke? Vou te contar quais são as regras deste desafio. Eu preciso capturar o primeiro Pokémon de cada área que aparecer. Eu preciso dar nome para todos os Pokémons que eu capturar. E se um Pokémon é derrotado, ele não pode ser usado de novo. Vale ressaltar que eu uso outras duas regras também, que no caso não posso passar do level cap, como por exemplo, se o próximo líder de ginásio tem um Pokémon com um level mais alto no nível 14, eu tenho que deixar meus Pokémons no nível 14 no máximo. E sem itens em combate, no caso, eu não posso utilizar nenhum item de cura em combate, como no caso poções, ou itens ativáveis como X-Attack ou X-Speed. Dito isso, podemos dar início ao nosso desafio. Nossa jornada começa com um velho imbecil perguntando para mim se eu sou homem ou mulher. Claramente ele não consegue ver. Então, eu digo para ele trocar essa porra, para ele comprar a porra de um óculos e nomeio meu personagem como Yuki. Esse no caso é o meu nick, então ficou com este nome. O personagem Yuki vai ser o aventureiro da nossa história. Ele também esquece o nome do neto dele, então eu digo que o nome do neto é Green. E assim, eu vou direto para a tela do computador, dou um murro nela para conseguir pegar um remédio que estava lá dentro. Depois disso, vou direto começar a nossa jornada. Tento sair para o mato, porém aquele mesmo velho cego me interrompe. Disse que eu não posso ir para a grama porque tem animais silvestres lá. Então, ele diz para eu seguir ele e me dá um animal silvestre para combater esses animais. As três opções que eu tenho são Bulbasauro, Charmander ou Squirtle. Dentre eles, o melhor com certeza é o Bulbasauro, tanto para passar da Mish quanto do Brock. Dito isso, eu escolhi o Charmander. Fazer o que? Ele é meu inicial favorito, de canto, não tem muito o que fazer. O Charmander então recebe o nome de Sucrilhos. Eu tento sair do laboratório, porém o Green ele acaba enchendo o saco e vem querer batalhar. É uma batalha de tutorial, então nem vale a pena mostrar pra vocês. Depois de pegar o pacote que o velho esqueceu na outra cidade, eu voltei e peguei as Pokébolas, podendo assim dar início ao nosso Nuzlocke. Saindo da cidade de Pallet, na primeira rota, o meu encontro é um pombo. Fazer o quê? Era uma das únicas opções. Eu capturo esse pombo e vale ressaltar que nas primeiras rotas não vale a pena você atacar os Pokémons, porque eles são muito fracos e quase sempre vão ficar na Pokébola de primeira. O nome do pombo ficou como Aveia. Nesse Nuzlocke eu estou usando o nome de comida para dar nome aos Pokémons. Saindo de Viridian, eu vou para a próxima rota, onde eu capturo um Rattata. O Rattata que recebe o nome de Manteiga. Escutem o que eu estou dizendo, vocês vão se surpreender com ele. Depois disso, depois de capturar esses dois Pokémons, eu passo reto pela Rota 2, onde eu não capturo nada por enquanto, porque eu queria um Mr. Mime no futuro. E vou direto para a floresta, onde eu encontro um Idol. Treinando na Rota 2, antes de Pilter, eu acabo fazendo a cagada de achar um Caterpie. Eu esqueci que eu não tinha pego um Caterpie ainda, então ele é o nosso encounter da Rota 2, impossibilitando a captura do Mr. Mime que vem por troca. Eu sei, eu sou muito burro, mas pelo menos a Butterfree é roubadinha, vai. Depois de hackear a Matrix e pegar um monte de bala no PC, eu acabei upando meus Pokémons com essas Hurricanes. O motivo de ter feito isso é para poupar o meu tempo e o tempo de vocês, e também para não acontecer mais a mesma bosta que eu acabei fazendo. Se você quiser acompanhar isso, essas cagadas ao vivo, me siga na Twitch, twitch.tv/umgarotodprograma, vai me ajudar bastante. Depois de treinar os Pokémons, entre aspas, upar eles até o nível limite, eu fui enfrentar o Brock. Mas eu tava um pouco assustado, porque eu não tinha nada pra utilizar contra o Brock. Ele abre com o Geodude e eu uso o Charmander com o Metal Claw. Eu acabei utilizando uma calculadora e vi
que o Charmander tancava duas rolagens de ataque pedra. Então, utilizei mais 2 Metal Claws e derrotei o Geodude, trazendo seu próximo Pokémon Onix. Depois de ver mais um pouquinho na calculadora, eu vi que o Charmander tancava 2 rolagens de Rock Tomb, então eu decidi diminuir o ataque do Onix, mas ele utilizou Bind, fazendo com que o Charmander ficasse preso no combate, e isso me deu uma dor de cabeça enorme. Enquanto o Charmander estava preso, eu continuei usando o Grow para diminuir o ataque do Onix, torcendo para não tomar um crítico e torcendo também para que ele não utilizasse nenhum ataque de pedra. Mas, felizmente, eu não tomei nenhum crítico e ele continuou usando apenas Investida e Bind, fazendo com que eu conseguisse diminuir o ataque do Onix ao máximo. Depois de conseguir trocar para queijo, eu utilizei um Hyper Fang e alguns Investidas para conseguir derrotar o Onix, trazendo assim nossa vitória contra o Brock. E como eu falei, isso deu uma baita dor de cabeça, mas nada que não fosse lidável. Passando para a próxima rota, eu acabei capturando um Spearow, mais um pássaro, sim. Mas fazer o que? Um encounter é um encounter. Capturei ele e segui para a próxima rota, onde dentro do centro Pokémon eu peguei um Magikarp com esse cara. Vale ressaltar que Gyarados é um dos melhores Pokémons para se utilizar em um Nuzlocke. Então, sempre que você tiver a oportunidade de capturar um Magikarp no seu Nuzlocke, né, por favor capture. Nosso Magikarp recebeu o belíssimo nome de Tilápia. E, olha, acreditem em mim, ele vai ser muito útil. Dentro da caverna, eu capturo um Zubat com a ajuda da manteiga. E depois, indo para Cerulean, montei um time e fui me preparar para batalhar contra o rival mais uma vez, ali na ponte de Cerulean. Ele abre com seu Pidgeotto e eu começo com o queijo. Ele toma um ataque rápido e depois de errar um Hyper Fang, ele acerta mais um. E depois de errar mais uma vez, por conta do sem de ataque, eu tenho que trocar. Utilizo o meu próprio Pidgeotto, nossa aveia, utilizando um Gust e um Quick Attack acaba levando o Pidgeotto do rival. Ele utiliza um Rattata, então eu diminuo a accuracy dele pensando que ele teria Hyper Fang, mas ele não tem. Então eu troco o Pidgeotto para Beedrill e depois de um Focus Energy, que faz com que os ataques critem, utilizo Fear Attacks para derrubar o Rattata do rival. Seu próximo Pokémon é um Abra, porém como ele não tem nenhum ataque, ele também cai para Fear Attacks. Seu último Pokémon Squirtle cai também para os Fear Attacks da Beedrill, fazendo com que essa luta seja bem fácil, admito. Mas se não tivesse alguns Pokémons com os status bem altos, isso poderia ter sido bem pior, vão por mim. Seguindo para a batalha de ginásio, eu vou direto para Misty. Ela abre com o Staryu e eu utilizo o Raticate. Utilizando a Hyper Fang, a Staryu cai com apenas um golpe. Eu tô falando o queijo é roubado. Seu próximo Pokémon é a Starmie. Utilizo um Hyper Fang depois de tomar um Water Pulse, deixando a Starmie com metade do HP. Percebendo que poderia morrer para um crítico, eu troco para a Tilápia. Ela tem Intimidate, mas não vai ser muito útil contra a Starmie, visto que ela só usa ataques especiais. Então, ela utiliza um Water Pulse, mas não me deixa confuso, o que é bom. E depois de algumas mordidas, a Starmie acaba caindo. E vale ressaltar que ataques Darks nessa geração são ataques especiais, então o Gyarados não se beneficia tanto assim. Mas depois de alguns bites e investidas, a Starmie cai, garantindo nossa segunda insígnia. Passando para a próxima rota, depois da ponte, eu vou e encontro um Abra. Eu fiquei com medo de capturar esse Pokémon, porque o único ataque que ele tem é teleporte, então a chance dele fugir era altíssima. Então eu tinha que dar muita sorte, mas felizmente eu consegui capturar o Abra. Seguindo para a rota 25, eu percebi que os encounters são os mesmos da rota 24. Então eu poderia pegar um Oddish nessa rota, que é o que eu preciso no momento, um Pokémon de grama. E foi o que eu encontrei, um Oddish que entrou para o nosso time. Seguindo para a próxima rota, eu encontrei um Meow que acabei capturando também.
Não é a melhor coisa do mundo, mas é um encounter. Indo pro navio, eu utilizo o ticket que o Bill nos deu e vou direto enfrentar o rival. Eu não tô nem aí pra entrar nas cabines, sendo bem sincero. Então, arrumei meu time e fui direto enfrentar o Green mais uma vez. Ele abre com o Pidgeotto e eu utilizo o Queijo. Utilizo um Hyper Fang e um Quick Attack, derrubando assim o Pidgeotto. Ele utiliza seu próprio Raticate, mas eu mostro que o nosso rato é superior. Utilizo um Hyper Fang e derruba o Raticate para vida no vermelho. Ele utiliza um Tail Whip e logo depois eu utilizo um Quick Attack, derrubando assim o rato do infeliz. Seu próximo Pokémon é o Kadabra, mas ele tem uma defesa bem baixa, mas mesmo assim eu decidi tirar a Queijo e utilizar a nossa Tilápia. Depois de algumas mordidas, o Kadabra eventualmente cai. Seu próximo Pokémon, Wartortle, também cai depois de algumas mordidas e depois de alguns flinches também. Depois de massagear as costas do capitão, ele nos dá o HM Cut. Então eu saio correndo pra fora desse navio, porque eu não estava aguentando mais de tanto enjoo. Utilizando o HM Cut a gente consegue passar do ginásio. Eu também capturei um Diglett na Diglett Cave, que vai ser muito útil contra o líder. Fui direto enfrentar o Surge depois disso, ele abre com o Voltorb e eu utilizo a Temaki, nossa Diglett. Eu também capturei um Drowzee, esqueci de comentar. Utilizei Magnitude, fazendo com que o Voltorb caia com apenas um hit. Seu próximo Pokémon, Pikachu, também cai com Magnitude apenas. E o último Pokémon, Raichu, por mais que seja a evolução, também não aguenta uma Magnitude. Eu avisei pra vocês, o Diglett é muito forte, então sempre que vocês forem lutar contra o Surge, passem na Diglett Cave. É um Pokémon garantido, que vai ser muito útil pro ginásio e depois vai ficar guardado. Na próxima rota, eu capturo um Ekans. Por que eu capturei um Ekans? Porque na rota 10, se eu tiver o Ekans capturado, visto todos os Pokémon que eu já capturei, eu posso encontrar um Electrode, um Voltorb, perdão. Que é exatamente o que acontece. Eu capturo esse Voltorb e ele entra pro nosso time também. Dentro da caverna, eu utilizo Repel no início dela, porque as chances de encounter no andar de baixo são diferentes, e eu queria um Mankey. Então eu fui pro segundo andar da caverna, onde tinha mais chance de encontrar Mankey, e eu encontrei primeiro um Zubat, que já é um Pokémon repetido, e logo depois um Geodude. Pelo menos ele recebeu o nome de Almôndega, mas não vai ser muito útil, pra ser bem sincero. Depois de passar da caverna e ir pra cidade de Lavender, tinha mais uma rota na qual eu poderia capturar Pokémons. E eu acabei analisando que todos os Pokémons que tinham disponíveis nessa rota eu já tinha capturado, exceto um, o Growlithe, que é exatamente o que eu capturei. Esse Growlithe ele vai servir como substituto para o nosso Charmeleon, que futuramente vai ser um Charizard. Caso eventualmente o Charizard venha a falecer, o que eu espero que não aconteça, o Growlithe vai ser um bom substituto. Passo no cassino e pego um Dratini. O Dratini que no momento ele não vai ser muito útil, mas futuramente vai ser útil pra caramba, principalmente na liga que é onde a gente vai utilizar ele. Eu sei que não é legal, assim, vender essas Ariquentes que eu peguei, mas eu poderia pegar o dinheiro facilmente ali no cassino só passando um tempo. Mas eu não tava com paciência, então eu só vendi as Ariquentes. Depois de montar o time, fui enfrentar a Erika. Ela abre com seu Victreebel e eu começo com a Lasanha, nosso Arcanine. Utilizei com a Lasanha um Ember, fazendo com que a Victreebel fique com a vida no amarelo. Depois de ser paralisado, eu sei, eu podia ter pego um Flamethrower para Arcanine, mas eu tava com preguiça. Então eu tomei um Acid e depois utilizei mais um Ember para derrotar o Victreebel. Seu próximo Pokémon Tangela também cai com apenas um Ember.
vindo assim o último Pokémon da líder, Vileplume. Ela utiliza um Acid e eu utilizo um Ember com a lasanha mais uma vez, deixando a vida da Vileplume na metade. Depois de mais um turno, Vileplume utiliza Acid mais uma vez e eu utilizo mais um Ember. Depois de mais um turno, a líder acaba utilizando uma Hyper Potion na Vileplume, curando assim todo o seu HP. Eu utilizo mais um Ember com a lasanha. Uau, que batalha emocionante. Depois de mais um turno, ela utiliza Acid de novo. E novamente, eu utilizo o Ember. Porém, dessa vez, a lasanha teve sua defesa diminuída por conta do efeito do Acid. Então, com medo de acabar tomando um crítico, eu troco a lasanha para o pão. Nosso Golbat. Na troca, o Golbat toma um Acid, mas ele resiste por ser do tipo Poison também, então não tem perigo. Logo depois, utilizando um Wing Attack, acaba derrotando a Vileplume, trazendo assim nossa próxima insígnia. Depois eu fui pro cassino e encontrei esse maluco aí que estava parado na frente de um pôster. Ele tem um rato, então eu uso meu pedófilo ali para acabar com ele. Depois de encostar no pôster, uma escada misteriosa abre e eu vou direto enfrentar o Giovanni, o líder da máfia. Ele tinha um óculos que eu precisava. Essa batalha é um pouquinho complicada se você não está preparado, mas com o level cap que a gente está no momento não é tão difícil. Ele abre com o Onix e eu começo com a Tilápia, utilizando um Intimidate e logo depois alguns Dragon Rages fazendo com que o Onix caia. Depois seu próximo Pokémon é um Rhyhorn. E com medo de algum ataque de pedra que ele não aprende nesse nível, eu troco a Tilápia para Feijoada. E depois de alguns Confusion, acabo derrotando o Rhyhorn. Seu próximo Pokémon é um Kangaskhan, que utilizou uma mordida, mas eu não estava muito preocupado não. A Feijoada usa um Confusion e não tira nada de vida. Logo depois eu tento envenenar esse Kangaskhan para tornar essa batalha um pouco menos demorada. Porém, eu acabo errando vários Poison Gas e tomo muito dano para um Mega Punch. Então a Feijoada teve que sair de campo. Troco para Tilápia com Intimidate para diminuir novamente o ataque da Kangaskhan, fazendo com que eu não sofra tanto. Depois de um Mega Punch, a Tilápia ainda está confortável em campo, então eu utilizo alguns Dragon Rages. Depois de um Tail Whip, a Tilápia ainda tem HP o bastante, então utilizo mais um Dragon Rage achando que matava. Mas a Kangaskhan tancou, e graças a Deus ela errou um Mega Punch. Então, mais uma mordida e a Tilápia derrota o Kangaskhan, fazendo com que a gente ganhe do líder da máfia, pelo menos por enquanto. Depois de pegar o óculos, eu fui salvar esse velho que estava lá na torre, e ele me presenteia com uma flauta, que vai servir para acordar um Snorlax, que é um dos melhores pokémons assim para se utilizar em um Nuzlocke também. Depois de sair, eu fui direto pro prédio da Sylph, onde eu peguei um Lapras, mas ele não vai ficar muito tempo com a gente, vocês vão ver o porquê. Preparei meu time e fui direto enfrentar o Green, que estava nos esperando aqui novamente. Esse cara é muito chato. Por mais que a gente seja numa torre da equipe vilã, ele tá ali querendo batalhar. Começando então a batalha, o Green inicia novamente com o seu mesmo Pidgeot. E eu começo com um pão de queijo, nosso Voltorb que acabou evoluindo para Electrode. Depois de tomar um Quick Attack, eu utilizo alguns Thunderbolts e eventualmente o Pidgeot cai. Seu próximo Pokémon, Growlithe. Eu acabo trocando para Tilápia, que utiliza um Intimidate e depois de um Hydro Pump, também derrota o cachorro. Seu próximo Pokémon é um bando de ovos, um Execute. Então eu quis fazer o Sucrilhos brilhar um pouquinho. Troquei a Tilápia e joguei nosso Charizard.
que não tá sendo muito útil, mas ele tomou uma paralisia e tacou fogo nos ovos. Seu próximo Pokémon é um Blastoise. Esse Pokémon é chatinho de derrotar, viu? Eu tirei então nossos sucrilhos e coloquei a Tilápia, por medo de um Skull Bash acabar dando muito dano, só pra dar um Intimidate. Depois de tomar um Water Gun, acabo tirando a Tilápia e colocando o Tomate em campo. Porém, depois de uma batalha um pouquinho complicada, tomando alguns flinches, eu tive que tirar o Tomate para que ele não caísse. Eu pensei em jogar a Tilápia de novo, mas decidi jogar o nosso rato. A Queijo tancou um Bite, sem muitos problemas, e utilizou um Hyper Fang depois para derrubar o Blastoise. Seu último Pokémon era um Alakazam, que me deixou um pouquinho assustado depois de setar 3 Calm Minds, mas nada que nosso pão de queijo não desse conta. Depois de enfrentar o Green, eu preparei o time e fui enfrentar o líder da máfia mais uma vez. Ele abre com o Nidorino e eu abro com o Hypno, nossa feijoada. O Hypno, utilizando o Psychic que ele tinha acabado de aprender, derrota o Nidorino com certa facilidade, porém ele acaba ficando envenenado. O Hypno é um Pokémon bem lento. Seu próximo Pokémon, Nidoqueen, também cai com apenas um Psychic. E o Kangaskhan cai com alguns Hyper Fangs da nossa Queijo. Porém, ele fica com pouquíssima vida e utiliza um Mega Punch. Mas depois de um Quick Attack, a Kangaskhan cai também. Seu último Pokémon, Rhyhorn, não é páreo para o poder do Tomate. Então, depois de apenas um Giga Drain, o Rhyhorn cai. É o poder do 4x, né? Não tem o que fazer. Indo pro dojo, esse cara, depois de enfrentar ele, me oferece um Hitmonchan ou um Hitmonlee, que eu acabo pegando o Hitmonlee. E por que eu peguei outro Pokémon nessa cidade? Porque ali nos status, ele diz que é um local diferente. O Hitmonlee é na cidade e o Lapras é na Silphco, então eu posso pegar os dois. Depois preparei o time e fui direto enfrentar a Sabrina, nossa quinta líder de ginásio. Porém tem um problema com o level cap, que é 43, é o mesmo do Koga. Então eu não podia upar tanto. Ela abre com Kadabra e eu começo com Raticate, que eu ensinei Shadow Ball. Ataques fantasmas são físicos nessa geração, então um Shadow Ball é suficiente para levar o Kadabra, o Mr. Mime e o Alakazam com apenas um golpe, fazendo com que essa batalha seja incrivelmente fácil. Eu falei que vocês iam venerar esse rato. Depois eu fui tentar capturar o segundo Snorlax porque eu matei o primeiro e isso aconteceu. Eu avisei que o Lapras não ia ficar muito tempo com a gente. Depois disso, eu acabei fugindo. Bom, preparei o time e fui enfrentar o Koga depois de uma morte humilhante. E sem um Snorlax. Ele abre com o Koffing e eu começo com a feijoada. Depois de um Psychic, o Koffing cai com apenas um hit. Assim como seu Muk cai depois de alguns Magnetudes da Temaki. Seu próximo Pokémon é um Koffing, novamente. Porém, por conta do Levitate, eu tive que tirar a Temaki, trazendo em campo novamente nossa feijoada. Mas, depois o último Pokémon Weezing teve que ser levado pela Tilápia, trazendo nossa sexta insígnia. Depois eu fui direto para Cinnabar enfrentar o Blaine, o líder de tipo fogo. Ele iniciou com um cachorro e eu inicio com a Temaki. Não é uma batalha muito justa, né? Mas depois de um Intimidate, eu utilizei um Dig e derrotei o cachorro mesmo com um ataque diminuído. Depois disso ele joga um cavalo, uma Ponyta, e eu pensei em deixar a Temaki. Eu até pensei em trocar antes, mas eu achei que um Dig mesmo com um ataque diminuído acabaria levando uma Ponyta, o que não foi o caso.
Mas isso não é problema, porque depois de uma troca, eu utilizei a Tilápia para setar a chuva e, utilizando Hydro Pump, leva a Ponyta, Rapidash e Arcanine com apenas um hit. Eu avisei, esse bicho é um monstro. Fazendo com que garantisse nossa 7ª insígnia. Mais uma pra conta. Depois de ajeitar o time e algumas capturas, é óbvio, eu segui pro nosso último desafio antes da Elite. Giovanni, o líder da máfia de novo. Ele abre com o Rhyhorn e eu vou com o nosso Sidra. Vai ser a única aparição dele. Mas depois de um surf, ele derrota o Rhyhorn. E essa batalha é uma piada porque, bom, todos os pokémons dele tomam 4x por tipo água, então todos eles tomaram surf e caíram, sendo 2 Rhyhorn, 1 Raidon, uma Nidoqueen e um Nidoking. Então nosso Sidra garantiu nossa 8ª e última insígnia. Depois de falar com o Giovanni, eu utilizei o item Finder bem embaixo de onde ele estava para conseguir um Macho Brace, um item que ajuda no treinamento de EVs. Isso significa então que o Giovanni estava sentado em cima de macho? Bom, fica a dúvida, né? Depois preparei o time e enquanto eu estava indo para Victor Road, o Green vem encher o saco mais uma vez. Então a gente tem que batalhar com ele de novo. E como não é nenhuma novidade, ele vai abrir com o Pidgeot, então eu já estou preparado com o nosso pão de queijo. E também não é novidade que ele cai depois de alguns ataques elétricos, trazendo assim seu próximo Pokémon Raidon, que cai depois de um surf da nossa ostra, nosso Cloyster. Seu próximo Pokémon é um bando de ovos mais uma vez, que o nosso Sucrilhos acaba atacando fogo. Seu próximo Pokémon, um cachorro, que a nossa ostra dá um banho, fazendo com que ele caia em apenas um ataque também. Ele tá indo pra liga e tá com os Pokémon sem evoluir, parece até o Ash, mas enfim. Ele utiliza o Alakazam e eu utilizo nosso queijo, com o Shadow Ball. Mas eu tomei um sustinho com esse Psychic, eu admito. Mas depois de um Shadow Ball e um Quick Attack, nosso rato acaba levando o Alakazam. Seu último Pokémon Blastoise, eu utilizo o Tomate. Depois de utilizar alguns Petal Dance, ele acaba levando o Blastoise. Eu sei que não é muito bom utilizar ataque que te prenda em um Nuzlocke, mas era o último Pokémon dele e eu sabia que não tinha muito perigo, então 2 Petal Dance foram suficientes para o Tomate levar o Blastoise. Depois de arrumar o time, esse vai ser o nosso time para levar para a liga. Charizard com Flame Tower, Overheat, Fly e Aerial Ace. Electrode com Thunderbolt, Spark, Self-Destruct e Light Screen. Cloyster com Surf, Spikes, Spike Cannon e Aurora Beam. Hypno com Psychic, Hypnosis, Psycup e Confusion. Dragonite com Earthquake, Wing Attack, Dragon Claw e Shockwave. E por último, Raticate com Strength, Cut, Quick Attack e Shadow Ball. O Raticate tá aqui basicamente para levar o Alakazam, mas vai ser engraçado. Nossa primeira luta é contra Lorelei. Ela é especializada em utilizar Pokémons do tipo Gelo, porém não tinha muito tipo Gelo nessa época. O level cap é 63 porque o Pokémon mais forte do campeão é nível 63. Ela começa com Dewgong e eu começo com Pão de Queijo, utilizando o Thunderbolt, mas ele não leva o Dewgong com ataque. Eu admito que eu fiquei decepcionado, eu pensava que o Electrode era mais forte, mas enfim. Depois de setar Hail, a Lorelei acaba curando o Dewgong, mas depois de alguns ataques, eventualmente, nosso Pão de Queijo acaba levando o Dewgong.
Seu próximo Pokémon então é um Cloyster. E eu decido manter o pão de queijo, porque é um Pokémon de água e a Special Defense do Cloyster não é tão boa quanto sua defesa. Então, eu utilizo alguns ataques enquanto ele utilizava alguns Protects e acabo levando tanto o Cloyster quanto o Slowbro. Seu próximo Pokémon então, uma Lapras. Isso me traz memórias, é triste. Mas, depois de alguns Thunderbolts, a Lapras também cai. E seu último Pokémon Jynx cai para um Flamethrower do nosso Sucrilhos, trazendo assim nossa vitória contra a primeira integrante da Elite dos 4. Nossa próxima luta é contra Bruno, especialista no tipo lutador, por mais que ele tenha 2 Onix, o que é meio estranho, mas enfim. Ele abre com o primeiro Onix e eu começo com a Ostra, que depois de um Surf acaba levando o Onix. Seu próximo Pokémon é um Hitmonchan, mas depois de trocar pro Risoto, eu fiquei com medo dele ter Ice Punch, então eu acabei tirando o Risoto de campo e jogando a Feijoada. Mas o Hitmonchan dele não tem Ice Punch, então ele utiliza a Counter, mas falha, porque eu não utilizei nenhum ataque. E antes de usar um Psychic, ele utiliza um Sky Uppercut. O Hypno é bem lento, mas não tem que se preocupar. Um Psychic é o suficiente para levar o Hitmonchan. E o Hitmonlee também. Seu próximo Pokémon então era mais um Onix, que novamente cai para Ostra. Trazendo assim seu último Pokémon, Machamp, que cai depois de um Aerial Ace e um Overhit do nosso Sucrilhos. Bora brilhar, meu querido, trazendo nossa segunda vitória contra a Elite 4. Nossa próxima batalha é contra a véia, quer dizer, a Agatha, especialista em Pokémon tipo Poison. Ela vai abrir com um Gengar, e eu tenho um counter para Pokémon tipo Fantasma e Psíquico, a Queijo. Eu utilizo a Queijo com o Shadow Ball, pensando que seria o suficiente para levar o Gengar, mas não foi. Nessa hora eu fiquei com um pouquinho de medo, ela utilizou o Double Team, mas como a Queijo não tinha sofrido nenhum ataque, eu utilizei mais um Shadow Ball, ela acerta e leva o primeiro Gengar. Seu próximo Pokémon é um Golbat, que o pão de queijo dá conta facilmente. E a feijoada dá conta da Arbok também. Seu próximo Pokémon então é o segundo Gengar. Esse foi um pouquinho preocupante. Eu tirei a feijoada e coloquei a Queijo, imaginando que ela fosse usar um ataque fantasma, mas ela utilizou um Sludge Bomb, o que deu bastante dano. Mas eu continuei com a Queijo e utilizei um Shadow Ball depois de tomar um segundo Sludge Bomb, arriscando um crítico. Esse Shadow Ball não foi suficiente para levar o Gengar, mas depois de uma troca para Dragonite, eu utilizei um Dragon Claw, visto que o Gengar tem Levitate, e acabei levando o Gengar com facilidade com esse Dragon Claw. Seu último Pokémon Haunter acaba caindo para um Overhit dos Sucrilhos, porque ele acabou botando o Dragonite para dormir. Então partimos para nossa última batalha contra os integrantes da Elite 4. Lance, especialista em tipo dragão que só tem a linha evolutiva do Drachin. Ele abre com o Gyarados e eu abro com o Pão de Queijo. Ele utiliza Intimidate, mas não vai servir de nada visto que o Pão de Queijo ataca do lado especial. Depois de um Thunderbolt, que é 4 vezes efetivo, o Gyarados cai sem problema nenhum. Seu próximo Pokémon é um Dratini, então eu troco pro Risoto, que acaba levando com o Dragon Claw, tanto o primeiro quanto o segundo Dratini. Seu próximo Pokémon Dragonite. Eu poderia ter trocado pra Ostra, mas eu aceitei o desafio, então, depois de um Dragon Claw do Risoto, acabou deixando o Dragonite no amarelo e tomei um Outrage. Se eu tivesse tomado um crítico, o Risoto estava morto. Ainda bem que ele não critou. Mas depois de mais um Dragon Claw, o Dragonite do Lance acabou caindo também. Sobrando assim seu último Pokémon, Aerodactyl.
eu tirei o Risoto e coloquei o Ostra, que acabou levando o Aerodactyl com alguns surfs, depois dele curar, fazendo com que traga nossa vitória contra o último membro da Elite 4. Sendo assim, nossa última batalha é contra o campeão Green. Mais uma vez lutando com ele. O time dele tá a mesma coisa, só que ele evoluiu os pokémons. Ele começa com o Pidgeot e eu começo com o Pão de Queijo. Depois de alguns ataques, o Pidgeot acaba caindo. Então, já estamos na vantagem, 6 contra 5. Seu próximo Pokémon é um Raidon, então eu tiro o Pão de Queijo e com a Ostra derrubo ele com apenas um Surf. Seu próximo Pokémon é o Executor, parece que os ovos evoluíram, então eu tirei a Ostra e com o Charizard jogo fogo nesse Executor, queimando ele até a morte mais uma vez. Logo em seguida, ele joga o Blastoise, porém depois de algumas trocas, acabou que eu tive que fazer uma escolha difícil. Eu tive que sacrificar a Ostra. Infelizmente, o Hydro Pump na chuva setada causava muito dano, então eu tive que deixar a Ostra ir pro forno, fazendo com que mais um amigo nosso acabasse sendo derrotado. Eu joguei o Pão de Queijo e depois de um Thunderbolt, ele vingou a morte do seu amigo. Porém, depois disso, ele acabou jogando o Alakazam. E eu sei que eu trouxe o Raticate, mas eu acabei usando o Self-Destruct pra acabar com o Alakazam de vez. E eu não queria arriscar. Eu sei que eu trouxe o Raticate só pra lidar com o Alakazam, mas já que é a última batalha, foi a escolha que eu tive. Depois disso, ele jogou Arcanine, que é seu último Pokémon, e eu deixei a Queijo morrer por bobice. Não tinha necessidade, mas eu acabei querendo fazer ela brilhar e ela foi parar no forno também. Descanse em paz, amiga. Então, joguei o Risoto e com o Earthquake eu pensei que matava, mas o Arcanine foi mais rápido, o que acabou me assustando, porém um Flamethrower não foi o suficiente para levar nosso dragão, fazendo com que o Earthquake seja o suficiente para acabar com esse cachorro, trazendo a vitória contra a Elite dos 4 e o campeão, fazendo assim com que nosso desafio acabasse. Muito obrigado a todos que assistiram até o fim. Esse foi o segundo Nuzlocke que eu fiz na minha vida. Eu fiz o primeiro com Pokémon X em live também, porém eu acabei perdendo para campeã, o que acabou me desmotivando bastante a fazer um vídeo e a fazer outro Nuzlocke. Porém, eu acabei decidindo fazer esse Nuzlocke e eu não me arrependo, foi muito divertido. Por mais que não tinha muita gente acompanhando em live, eu acredito que futuramente isso possa mudar. Então, se você gostou desse vídeo, eu te peço para que deixe um like e se inscreva aí no canal, vai ajudar bastante. E também me acompanha na Twitch. As lives são bem divertidas. Na maioria das vezes eu fico em cal com meus amigos e sai bastante bobagem. E eu tenho certeza que vocês vão se divertir. Então, mais uma vez, agradeço por assistir até o final e até a próxima.